Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma monitoria em Direito das Famílias. Eu sou Natan Moassab, aluno do quinto ano, e na monitoria de hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo de Direito das Famílias. A gente falou aí de conceitos introdutórios ao ramo do direito civil enquanto direito das famílias. A gente falou sobre casamento, requisitos, formas de casamento especial, formas especiais de casamento. E agora hoje a gente vai falar do divórcio. O divórcio, né, é o instituto jurídico que finda o casamento. Eu vou compartilhar a tela do material aqui e a gente já começa a explicação. Bom, pessoal, então vamos lá. O que que é o divórcio? O divórcio, de forma bem simples, um conceito que a gente podia falar. O divórcio nada mais é do que o instituto jurídico, o instituto do direito, que formaliza o fim do casamento. O fim do casamento, né, que doutrinariamente a gente podia classificar como a ausência do afeto. Se as pessoas se casam em razão do afeto, o fim do casamento é a ausência de afeto. E o divórcio, então, é um instituto criado pelo direito para regularizar, para formalizar e para organizar as consequências do fim daquele casamento que foi reconhecido pelo Estado. Então, agora o Estado tem que reconhecer o fim daquela união. Então, de forma bem simples, o divórcio é um instituto que põe fim ao casamento. Mas antes da gente adentrar nas nuances do divórcio, né, nas características, nos requisitos gerais previstos em lei, a gente vai ver um pouco do contexto histórico, né, do divórcio, porque o direito muda de acordo com a mudança dos valores da sociedade, né? O Miguel Reale fala: o direito é fato, valor e norma. Primeiro acontece um evento na sociedade, esse evento tem valor, tem significado, e desse fato que gerou um valor, a gente vai ter uma norma que vai regularizar essa situação. O divórcio, como a gente conhece hoje, passou por muitas modificações e modificações que são recentes, que não são tão distantes da gente. Embora essas modificações são tão naturais à nossa realidade, o divórcio é um instituto novo que passou por muita modificação nos últimos tempos. Então é legal a gente entender como ele funcionou, como ele funcionava e como ele acompanhava o pensamento de uma sociedade, de uma época, de um momento histórico e como a mudança na sociedade levou à mudança também no divórcio. Então, no primeiro momento, a gente vai ver que o Código Civil anterior, o atual Código Civil é o de 2002. O Código Civil anterior era o de 1916. O Código de 1916 sequer previa o divórcio. Não existia a figura do divórcio no Código Civil de 1916. Havia o casamento, mas essas pessoas, a gente podia falar, que instituíam um vínculo indissolúvel. Não havia previsão de divórcio daquelas pessoas, de fim do casamento. Aquelas pessoas nunca poderiam se descasar. O Código Civil de 16 não previa o divórcio e previa a figura do desquite. O que que é o desquite? O desquite é um semidivórcio. O desquite, né, essa ideia de não estar quite, é como se a pessoa que se desquitou estivesse devendo algo para a sociedade. O desquite nada mais é do que meio que o instituto da separação, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O desquite é assim: aquelas pessoas não teriam mais os efeitos do casamento em relação aos bens, ou seja, não haveria a comunicação dos bens, né? Por exemplo, tudo bem que eu adquiri metade da minha esposa. Não, isso não haveria mais. Mas essas pessoas nunca mais poderiam se casar de novo. Elas são desquitadas, elas nunca mais poderão se casar de novo, porque o casamento era um vínculo indissolúvel. Vocês não deu certo, vocês querem viver como não casados?
vocês serão desquitados. E o desquite, então, vocês não vão ter os efeitos patrimoniais do casamento, mas vocês nunca mais vão poder casar. De algum modo, é como se essas pessoas continuassem casadas, porque elas não podem contrair um novo matrimônio, mas só não tem os efeitos aí de comunhão dos bens daquelas pessoas. Depois, em 1977, então ali é um período antes da Constituição de 88, mas no finalzinho da ditadura militar, foi feita uma emenda na Constituição da época que trouxe pela primeira vez a previsão do divórcio. Só que não era um divórcio igual o que a gente conhece atualmente. Era um divórcio que eu só poderia utilizar ele uma única vez. Ou seja, eu só podia me casar uma única vez e dessa única vez que eu casei, eu poderia me divorciar. Se eu fizesse um novo casamento, eu não poderia me divorciar. É como se eu limitasse o direito ao exercício de uma vez. Uma vez na minha vida eu posso me divorciar. Mais do que isso, não. E além disso, né, além dessa característica de ser uma outra vez, né, uma única vez, o divórcio também era dificultoso, né? Tinha que passar aí por uma separação de fato, né? Eu vou explicar já o que é separação, e daí dessa separação tem que transcorrer um lapso de tempo para daí sim se converter no divórcio. Então veja que é um divórcio muito tímido, aí em 1977. Com a Constituição de 88 e o Código Civil de 2002, o divórcio ganhou uma nova roupagem, ele ficou mais robusto, digamos. A Constituição previu o divórcio, mas era um divórcio um pouco dificultado, a gente entende que é meio que para as pessoas desistirem daquele divórcio. A Constituição falava que o casamento civil ele poderia ser dissolvido pelo divórcio, mas antes de chegar no divórcio, aquele casal tinha que fazer uma separação judicial, esperar um ano dessa separação judicial e aí sim converter ela em divórcio. Ou se eles não fizessem uma separação judicial, eles teriam que fazer uma separação de fato e comprovar para o juiz a separação de fato, e que passou 2 anos de separação de fato, para converter aquela separação em divórcio. O que seria uma separação de fato? Aquele casal vive a vida deles como se fossem descasados, como se não fossem mais casados. Então, eles teriam que demonstrar num processo para o juiz que eles já vivem como solteiros, que eles não vivem mais como um casal, que eles vivem aí separados, não moram em casa juntas, o sustento de cada um é próprio e independente. Então, veja que é um divórcio. Agora que eu posso exercê-lo quantas vezes eu quiser, mas eu condiciono ele a dois lapsos temporais. Eu dificulto o divórcio. Só que em 2010 teve a emenda constitucional, e daí então em 2010 a gente já está falando de como o divórcio é agora. Em 2010 foi promulgada pelo legislador a emenda constitucional 66, a emenda do divórcio. Ele alterou o texto constitucional e o texto constitucional tem o seguinte letramento. Ele fala: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Não tem mais data, não tem mais prazo, não tem condição. Veja que o legislador aqui, ele tirou qualquer história de separação ou algo do tipo. Ele só falou: o divórcio põe fim ao casamento. E depois a lei do divórcio, né, ela regulamentou como seria aí esse divórcio. Mas veja agora, atualmente, isso que vocês têm que gravar. O divórcio não requer prazo de nada, de separação alguma, ele é independente do Instituto da Separação e eu exerço o divórcio quantas vezes eu quiser. Essa é a principal característica do divórcio atual. Depois a gente vai esmiuçar o divórcio, mas no primeiro momento, divórcio, eu me divorcio quantas vezes eu quiser e eu não tenho que cumprir requisito prévio algum de separação judicial ou separação de fato. O que é a separação judicial ou a separação de fato? Eu já vou explicar ela aqui. A separação judicial é um instituto que parece com um desquite. Separação judicial era um instituto em que punha fim à sociedade conjugal. Quando a gente fala sociedade conjugal, a gente fala dos efeitos do casamento, quais sejam a comunhão dos bens,
os efeitos sucessórios, a troca de nomes. Então, tudo isso refere-se à sociedade conjugal. A separação põe fim à sociedade conjugal, mas não põe fim ao vínculo conjugal. Como assim? Uma pessoa que se separou judicialmente, então ela não vai mais comunicar os bens com outra pessoa, ela não tem mais o dever de prestar alimentos, pode voltar o nome de solteiro. Mas essa pessoa ainda tem o vínculo conjugal. O que que é o vínculo conjugal? É como se ela ainda fosse casada e ela não pode se casar de novo. O vínculo conjugal traz a ideia de ligamento entre essas duas pessoas. Esse vínculo não é rompido pela separação, e em virtude disso, quem se separa judicialmente não pode se casar de novo, porque ainda tem o vínculo conjugal. A separação judicial é a mesma coisa, só que a separação de fato é a mesma coisa. Só que a judicial, eu formalizo isso num processo, e a de fato as circunstâncias, né, as circunstâncias materiais da situação levam a entender, a configurar essa separação. Então, a separação ela só põe fim à sociedade conjugal, ou seja, aos efeitos do casamento, mas aquelas pessoas ainda ficam ligadas a um vínculo e elas não podem se casar de novo. Já o divórcio põe fim à sociedade conjugal e ao vínculo conjugal. Ou seja, o divórcio é mais amplo. Ele põe fim aos efeitos do casamento e ao vínculo matrimonial. Em virtude do divórcio por fim ao vínculo matrimonial, aquela pessoa que se divorciou, ela pode livremente se casar. Essa é a principal, essa é a diferença. O divórcio permite que a pessoa se case novamente. O divórcio põe fim, então, digamos, a tudo que compreende o casamento, enquanto a separação não põe fim ao vínculo conjugal. A separação, então, estava prevista aí na Constituição e depois a Constituição mudou aí, né, o texto. Eu deixei aqui uma comparação do texto antigo e o texto novo. O texto novo sequer menciona a separação, seja judicial ou de fato. Em virtude do novo texto constitucional não mencionar a instituto da separação judicial ou separação de fato, alguns nomes não, né? Vários nomes importantes da doutrina, como Maria Berenice Dias, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, e o Flávio Tartucci, eles entendem, né, numa interpretação aí da Constituição, fazendo uma hermenêutica constitucional, eles entendam que o legislador revogou tacitamente os institutos da separação. Ao legislador modificar o texto constitucional e não mencionar mais a separação, entendem esses doutrinadores que o instituto da separação foi tacitamente revogado pelo texto constitucional. E, em virtude disso, eles defendem que não deve mais ocorrer a separação, seja judicial, né? Não deve mais ocorrer o procedimento de separação judicial. Eles entendem que foi revogada a Lei 11.441 de 2007, que regulava aí a separação judicial, e eles defendem que as ações em curso de separação deveriam ser extintas sem julgamento do mérito por falta de objeto jurídico viável. Ou seja, o que é objeto jurídico viável? O que é objeto jurídico? O que o direito trata nessa ação? Seria a separação. Em virtude da revogação tácita do Instituto da Separação, essa ação sequer tem que existir, ela deve ser extinta sem a resolução do mérito da demanda. Então, e uma corrente minoritária, alguns julgamentos do STJ ainda defendem a permanência do Instituto, mas a gente vai, para efeitos de prova, de concurso, adotar a corrente majoritária. A corrente defendida pela Maria Berenice Dias, pelo ministro Fachin, pelo Flávio Tartucci. A separação, seja ela judicial ou separação de fato, são institutos que o legislador revogou tacitamente ao dar uma nova construção ao artigo constitucional que fala do divórcio. Então, revogação tácita do Instituto da Separação. Essa é a corrente que a gente se filia e que é o que vai ser cobrado nas provas, etc.
Bom, então, tendo esse contexto geral de como foi o divórcio e como ele é atualmente no Brasil, a gente vai ver algumas regras específicas do divórcio. O artigo 731 do Código de Processo Civil fala que o divórcio vai tratar de três grandes assuntos. O que um divórcio trata são essas quatro temáticas. Primeira coisa, a partilha dos bens. Então, quando eu vou me divorciar, eu tenho que falar como vai ficar os bens, qual regime de bens foi adotado, quais bens sofrerão, né, meação, serão aquestos, né, quais bens comunicam um com o outro e como vai ficar a divisão desses bens entre o casal. A gente tem que dividir porque eles vão se separar. A gente também vai regular a pensão alimentícia, os alimentos, né? Sejam os alimentos devidos de um cônjuge para o outro, ou sejam os alimentos devidos do pai para os filhos ou da mãe para os filhos. A gente já pode tratar disso ali no divórcio. O divórcio também vai regular a guarda dos filhos. Então, como vai ficar a guarda, a condução do poder familiar dos pais em relação aos filhos. E por fim, o divórcio vai tratar do uso do nome, ou seja, eles vão manter o nome de casado, eles vão voltar para o nome de solteiro, o divórcio tem que regular essas quatro grandes vertentes. Veja que a pensão alimentícia e a guarda não é uma obrigatoriedade, visto que se não tiver filho, não vai ter discussão de guarda, e se não tiver necessidade de alimentos, também sequer eu tenho que falar em pensão alimentícia. O artigo 733 do CPC prevê algo bem importante. Ele fala que devem ser aplicados no que for possíveis tais regras à dissolução da união estável. Então, todas as regras relativas ao divórcio, as regras procedimentais, as regras tanto do procedimento do divórcio quanto das consequências do divórcio, todas elas, na medida do possível, devem ser aplicadas à união estável. Então, o código está falando, olha, tudo que foi do divórcio vai aplicar na união estável. Então, alguém que quer dissolver a união estável vai se utilizar das mesmas regras do divórcio para fazer essa regulamentação jurídica. O procedimento prevê também que deve haver audiência de conciliação após a citação dos céus. Então, audiência de contestação que a gente estuda depois, né? Isso fica aí para as aulas de processo civil. Intervenção do Ministério Público. O Ministério Público vai ter que dar pitaco, dar palpite num processo de divórcio, se esse divórcio envolver incapazes, ou seja, menores de 16 anos, ou entre 16 e 18, né, incapazes aqui em sentido amplo, ou se o divórcio envolver violência doméstica, né, a caso de agressão ou perseguição que configura violência doméstica, o MP terá que dar um parecer consultivo quanto a esse divórcio. Mas o divórcio ele pode ser feito também em cartório. Isso eu vou explicar mais para frente depois, mas basicamente se não houver incapazes e além de não houver incapazes, né, houver consenso entre os cônjuges, eles podem fazer o divórcio extrajudicialmente, eles podem fazer o divórcio direto num cartório por meio da escritura pública. Mesmo no cartório, os cônjuges têm que estar representados por advogados. Então, não é porque eu vou fazer no cartório que eu não preciso de advogado. Você vai precisar de advogado também, só que é mais célere, é mais rápido, né? O procedimento feito no cartório, o procedimento extrajudicial. O artigo 1571 prevê algumas formas, né, para a gente entender melhor como que termina a sociedade conjugal, como que termina os efeitos do casamento, né? O artigo 1571 determina quatro possibilidades de fim do casamento, da sociedade conjugal. A primeira delas é a morte do cônjuge, né? Seja a morte real, que é quando a pessoa morre de corpo presente, ou a morte presumida, que é quando a pessoa some, e daí a gente vai prever mais ou menos a data da morte daquela pessoa. Casamento também acaba pela nulidade ou anulação, então vamos lembrar, alguém que é impedido de se casar se casou, ou seja, eu me casei com um filho meu, né? Isso é impedimento do casamento, o casamento é nulo, então ele foi posto fim. Previa o artigo 1571 que a sociedade conjugal, o casamento tem fim pela separação judicial, mas a gente viu ali
que grande parte da doutrina entende que os institutos da separação foram revogados tacitamente pelo legislador. Por fim, termina a sociedade conjugal pelo divórcio. Então, além do divórcio, a gente pode ter o fim do casamento pela morte de um dos cônjuges ou pela declaração de nulidade ou de anulação daquele casamento. Aí explica, né, o parágrafo primeiro, que o casamento válido só vai se dissolver pela morte ou pelo divórcio. Casamento com ausente, né, gente? Vamos lembrar a figura do ausente, aquela pessoa que some do nada, e daí a gente tem que fixar a provável data da morte daquela pessoa. Aí que eu trago um problema doutrinário, né? E se a pessoa que foi declarada ausente volta e o seu cônjuge se casou com outra pessoa, né? Daí tem uma corrente da doutrina que fala que o primeiro casamento é válido, outra fala que o segundo, não vai ser válido, mas isso não é muito importante. Agora, o parágrafo segundo do artigo 1571 é muito importante. Dissolvido o casamento pelo divórcio, o cônjuge poderá manter o nome de casado. O STJ, na doutrina, na jurisprudência dele, ou seja, nas decisões do STJ, ele vem entendendo que o nome do cônjuge se incorpora a um direito da personalidade. Então, veja, eu passei anos com o nome da minha esposa e agora ele se incorporou a quem eu sou, ele é um direito da minha personalidade. Não é justo que, com o fim do divórcio, eu exija a retirada daquele nome. Eu posso me divorciar e eu posso continuar com o nome de casado. Por fim, o 1579 do Código Civil fala, para deixar claro, que o divórcio não modifica os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, né, o poder familiar ou a autoridade parental. E um novo casamento também não afeta tais direitos e deveres, ou seja, a relação dos pais para com os filhos em nada é alterada com o divórcio. Terceiro tópico importante: fim da separação de direito em todas as suas modalidades, ou seja, aquilo que eu já expliquei. A separação foi revogada tacitamente pela Constituição. Essa é a doutrina majoritária. Efeitos: não existem mais procedimentos de separação judicial, ações em curso deveriam ser extintas sem resolução do mérito. A separação previa a possibilidade de reconciliação, né? E então, como ela foi revogada, essa ideia de reconciliação não existe mais. A pessoa que se divorciou, se ela quiser voltar a ser casada com a mesma pessoa, ela faz um novo procedimento de casamento, ela se casa novamente com aquela pessoa. Mas ainda a doutrina reconhece que o instituto da separação de fato permanece. A separação de fato é quando as pessoas, um casal, passa a viver como se solteiros fossem, né? Como se eles fossem não mais casados. Então a separação de fato, ela ainda a gente ainda reconhece ela para duas situações específicas que o Código Civil prevê. A primeira delas é quem está separado de fato pode constituir união estável. Por que que isso é importante? Porque quem é casado não pode constituir a união estável, mas aqui a gente tem uma exceção. Quem, embora seja casada, se encontre em separação de fato, ele vai poder reconhecer aí a figura da união estável. E o segundo efeito é que na dissolução de regimes de bens, né? Então, quando eu for por fim ao casamento e quando eu for separar os bens daquele casal, eu vou considerar que houve ali uma interrupção na comunicação dos bens daquele casal na data que eles se separaram de fato. Então, vamos imaginar que eu parei de viver a vida de casado com a minha esposa hoje, mas só daqui a 5 anos a gente entra com uma ação de divórcio. No lapso desses 5 anos que a gente viveu como se já a vida de descasados, não, a gente não vai considerar mais que vai haver meação dos nossos bens. Então, se nesses 5 anos eu comprar um apartamento novo, um carro novo, não vai comunicar com ela. É isso que é importante a gente saber, porque houve a separação de fato, nesses 5 anos. E aí uma parte da doutrina, mas isso nem é previsto na lei, então não é um efeito certo da separação, né? Tem uma corrente da doutrina que defende que a separação de fato prolongada põe fim à sociedade conjugal.
Mas esse efeito não é importante e é uma tese doutrinária, não é algo certo. Mas, e daí o próximo tópico. O conceito de sociedade conjugal foi mantido, então vamos lembrar. Sociedade conjugal se refere aos efeitos do casamento, efeitos patrimoniais, comunicação dos bens, direitos e deveres. Casamento é o vínculo conjugal, o casamento é mais amplo, né? O vínculo conjugal é a ligação que eu tenho com uma pessoa em virtude do casamento e a sociedade conjugal. O divórcio põe fim ao vínculo conjugal, ou seja, o divórcio põe fim à ligação que eu tenho com uma pessoa de casamento e os efeitos do casamento. Então, o divórcio põe fim a tudo que diz respeito ao casamento. Eu posso me casar de novo, eu não tenho mais vínculo, e os efeitos do casamento todos estão cessados, todos estão rompidos. Próximo tópico, eu falo da modalidade única de divórcio, né? Lembra que antes, no texto constitucional, falava que tinha que ter um ano separado juridicamente, para depois converter em divórcio. Aí tinha um outro divórcio que é depois de 2 anos de separação de fato, daí eu posso pedir o divórcio. Agora só tem um divórcio. E qual que é ele? Não tenho prazo, não tenho limite. Eu não tenho que esperar um ano, 2 anos de separado para daí sim eu pedir o divórcio. E eu não tenho limites de divórcio. Eu posso me casar 10 vezes e me divorciar 10 vezes. Não há uma limitação para o exercício do direito ao divórcio. Não há uma limitação temporal para exercer o divórcio também. Então, se eu me casei hoje e amanhã eu quiser me divorciar, amanhã eu vou no cartório e me divorcio, ou, né, eu vou no juiz e abro uma ação de divórcio. Só há um único divórcio. Qual que é ele? Não tem prazo para eu exercê-lo e não tem limite de uso. Ele é um direito ilimitado. Ah, o divórcio, aí aqui eu faço, né, um paralelo de judicial a extrajudicial. Mas eu vou pular para essa súmula aqui, 197 do STJ. O divórcio pode ser concedido sem que haja partilha de bens. Às vezes aquele casal tem muitos bens e a partilha de bens é muito enrolada, né, muito morosa, é muito demorada. Então o juiz pode desde já conceder o divórcio, de modo que a partilha de bens aquele casal faça depois em uma ação separada, porque vai demorar, enfim. E eles não querem ficar esperando o divórcio, então depois eles dividem os bens. O juiz decreta o divórcio, independentemente da partilha dos bens. O divórcio, é uma ação personalíssima, ou seja, aqueles, né, aqueles cônjuges, né, um deles é quem tem legitimidade para entrar com a ação. Não posso entrar com uma ação de divórcio em nome de outra pessoa. Eu tenho que entrar na ação de divórcio e diz respeito a mim. E o divórcio é um direito potestativo, né? O que que é um direito potestativo? É um direito em que eu exerço ele e a outra pessoa só se submete ao meu direito. A outra pessoa não tem que concordar ou discordar do divórcio, né, do direito. O direito potestativo é isso. Eu exerço o meu direito independentemente da outra pessoa concordar ou discordar. O divórcio é isso. Quem se divorcia não tem que ter o consentimento do outro cônjuge. A gente vê muito em novela isso, eu não vou concordar com o divórcio. Foda-se, né? É, eu não tenho que concordar com o divórcio. Então, em resumo, eu quero me divorciar e minha esposa não quer. Eu entro com uma ação e a gente vai se divorciar, porque é um direito potestativo, é um direito que eu exerço quando eu quiser. E, e aqui eu fiz uma tabelinha para a gente ver, né, a distinção. Quando o divórcio é judicial, quando é extrajudicial. O divórcio será obrigatoriamente judicial se ele for litigioso, ou seja, se os cônjuges não entrarem em acordo sobre as questões relativas ao divórcio, ou se envolver menor. Se envolver uma pessoa incapaz, ainda que haja consenso entre os cônjuges, terá que ser feito o divórcio judicialmente. Agora, ele pode ser extrajudicial quando os cônjuges assim optarem, e além de assim optarem, ou seja, não houver interesse de incapaz e não houver litígio. O CNJ fez um regulamento novo
recente que prevê a possibilidade de fazer o divórcio extrajudicial, mesmo com incapazes. Se eu não me engano, essa instrução do CNJ prevê isso. Não atualizei o material em relação a essa instrução do CNJ. Vale a leitura, depois eu posso indicar para vocês essa instrução. É um instituto novo, mas basicamente ela previa que as questões do menor eram tratadas em juízo, daí resolvo isso em juízo e pego essa questão resolvida em juízo e vou até o cartório para então resolver as outras questões do divórcio. Né? Então fique esperto, tem uma atualização do CNJ, é bom dar uma lida depois. Não está no meu material, mas depois eu posso mandar para vocês. Último tópico, está acabando. Efeitos do divórcio. O divórcio, para ele começar a produzir efeitos, ele tem que ser averbado, ou seja, ele tem que ser registrado lá no cartório em que ocorreu o meu casamento. Então, para o divórcio começar a produzir efeitos, eu tenho que pegar a sentença do juiz e averbar ela e juntar ela no cartório em que eu me casei. Se for a escritura pública, né, se for um divórcio extrajudicial, é juntar a escritura pública, averbá-la, no cartório em que ocorreu o casamento. Isso é o artigo 32 da Lei do Divórcio. Sucessão, não tem mais efeito sucessão, então, de efeito sucessão, não tem mais o direito de ser herdeiro, né? A gente depois vai estudar no direito das sucessões que o cônjuge ou companheiro, acaba sendo herdeiro eventualmente em uma sucessão, ou seja, quando morre o seu consorte, ou seja, o cônjuge recebe herança, em alguns casos. Com o divórcio, é o fim dos efeitos sucessórios, ou seja, aquele ex-cônjuge não terá direito de receber eventual herança, ele não é um herdeiro mais daquela pessoa. A eficácia do divórcio é ex nunc, ou seja, é dali para frente, é da data da sentença, é da escritura pública para frente, que vai começar a produzir os efeitos do divórcio. Discussão de culpa, o que que é isso? O código, antes da lei do divórcio, previa ali a discussão de culpa, no divórcio para fixar ali alimentos ou guarda. Isso está revogado. A lei do divórcio revogou isso, né? A emenda revogou isso. Não há mais discussão de culpa no divórcio. Então, eu não tenho que provar no divórcio, a culpa foi do meu consorte, eu estou me divorciando da minha esposa porque ela me traiu. Isso não interessa. Essa discussão de culpa não interessa ao processo de divórcio e não produz efeitos, não gera efeito jurídico algum. A culpa ou não culpa daquele divórcio. Uso do nome eu já, né, falei ali atrás, mas agora repito. O divórcio tem que regular o uso do nome, as pessoas podem voltar ao nome de solteiro, mas o STJ vem entendendo, eu cito aqui até o recurso especial que eles analisaram, que a pessoa pode manter sim o nome de casado, né? Porque é uma opção, é uma faculdade dos consortes, em virtude do nome de casado, em verdade, se aderir a um direito da personalidade daquelas pessoas. Aguarde, a gente vai estudar lá mais para frente em direito assistencial e se encaixa aqui, mas a gente vai ver mais para frente. Por fim, dos alimentos, um cônjuge pode pedir alimento ao outro. Imagine a esposa, né, peça alimento ao marido, né, pensão alimentícia em virtude do divórcio. Isso pode acontecer, isso a gente vai estudar os requisitos mais para frente, quando a gente falar de alimentos. Mas é importante a gente saber agora que esse pedido de pensão alimentícia, né, de alimentos, não depende da comprovação de culpa. A Maria Berenice Dias defende nisso, né, e é corrente majoritária. Não há que se falar em discussão de culpa para a fixação dos alimentos. E também o divórcio põe fim à necessidade de prestar alimentos no futuro. Então, depois, sei lá, eles se separaram e daqui a 5 anos
Um deles está em uma situação muito delicada, precisaria de alimentos. Não tem mais obrigação, né? O divórcio põe fim àquela ligação entre aquelas duas pessoas e no futuro, então, eu não tenho o dever de prestar alimentos para aquela pessoa. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para tratar na monitoria de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me mandar no meu WhatsApp, no meu Instagram, @natamoacibi. Eu estou sempre à disposição. E bons estudos e até a próxima monitoria.